E como foi então passar para isso, a parte de trás, você agora tendo que... Porque é uma coisa que é muito debatida, assim, você acha que o técnico ele tem que ensinar LoL para os jogadores? Eu acho que isso é uma boa pergunta. Tá. Qual é o principal ponto, número 1, função de um técnico no League of Legends? É ensinar LoL para o jogador? É gerir ele como pessoa? O que é que tem que fazer um head coach? Depende do coach. Por exemplo, um head coach ele pode fazer diversas funções. Ele pode ser o cara que organiza, o cara que faz a organização do time, estrutura, planejamento, blá, blá, blá. Pode ser um cara que ele tem... O head coach ele já tem que fazer... É a obrigação do head coach fazer essas coisas. De estrutura, de organização, de planejamento, blá, blá, blá. Aí vem parte de game. Existem head coaches que cuidam da parte de jogo, review, ensinar os jogadores, blá, blá, blá. E aí também tem o draft. Mas isso depende muito dos jogadores que você tem e do próprio coach, o conhecimento que ele tem. Então, por exemplo, eu lá no começo, eu tinha bastante conhecimento de jogo. Porque eu aprendi com o Peter e tudo mais. Então, eu fazia o papel de draft, eu auxiliava muito no draft, que era eu e o Belzi. Eu fazia o papel de organização, de tipo, marcar treino, o que a gente vai fazer, os horários que vão fazer, o que vai ter no dia a dia, na semana. E também fazia o review dos jogos. Então, depende muito do coach. Eu já vi head coaches que eles só cuidam da parte organizacional. Já vi head coaches que eles cuidam mais da parte de jogo e da parte organizacional. Já vi head coaches que não cuidam da parte de jogo, cuidam só do draft e cuidam da parte organizacional. Então é praticamente isso. Depende do tipo de treinador que você é e do conhecimento que você tem em relação aos seus jogadores. Porque naquela época que eu tava, quando eu peguei 5 moleques novos, eu tinha muito a ensinar. Perfeito. Então, tipo, esse já é o primeiro passo. Eu virei um coach que ensinava os jogadores. E na CNB foi minha primeira experiência como coach foi com isso. Eu cuidava da parte organizacional, eu e o Belz cuidava do draft, o Belz cuidava do individual de cada jogador e eu cuidava do coletivo. Então essa era a minha função e a função do Belz. E aí, mais pra frente, eu mudo um pouco de funções, né? Continuando as histórias. Mas basicamente é isso dos treinadores. Que no final das contas é um grande depende. Aí não depende nem só de você, depende do que tá ao seu redor. Exatamente. É o que é o melhor que você pode trazer pro grupo, né? Porque no fim do dia você quer melhorar o grupo e vencer. Uma coisa nessa ordem, né? Uma coisa que não foge é organização e planejamento. Do head coach, ele tem que ter isso. Sim. Isso é mandatório da função. E como é que como foi até agora, né, essa recepção do outro lado? Porque uma coisa que a gente fala, pelo menos eu falo bastante aqui no Brasil, é que é muito difícil jogadores respeitarem o coach. A maioria tem aquela visão de tipo assim, eu manjo mais, por que eu vou escutar esse cara? Tem aquele negócio que a gente já até debateu várias vezes aqui na mesa, que é assim, o coach do LoL, ele tem uma grande limitação, que é na hora do vamos ver, ele é, com muitas aspas, inútil. Porque na hora que o jogo tá rolando, você não tá falando com seus players, que é diferente em todos os esportes do mundo, pô. O treinador do futebol tá lá do lado do campo, vai, toca, distribui, não sei o que. Na NFL, no basquete, no LoL, no CS tem o pause, no Valorant tem o... No LoL... Começou o jogo, é tipo, você e nada é a mesma coisa. Como é que é, então, essa recepção do outro lado com tantas limitações que tem? Pelo menos no Brasil, eu vejo hoje como a galera não dá tanto valor assim ao coach. Você sentiu isso? Então, porque pra ser bem sincero, é muito difícil você ter um coach no Brasil que ele vai ter mais conhecimento que um jogador. Tipo, a não ser que ele tenha uma experiência com alguém que ele, tipo, aprendeu muito... E aí ele conseguiu desenvolver um jeito de aprender sozinho. E com isso ele adquiriu conhecimento maior. Mas é muito difícil para um jogador que ele... Vai, sei lá, um exemplo de um jogador veterano. Ele entrou num time e aí vem um coach que ele nunca ouviu falar que é do Brasil. Tipo, é muito difícil ele já respeitar logo de cara. Ele vai ter o respeito natural, né? De você não sai falando, pô, você é ruim, você não sabe de nada. Mas ele vai respeitar o coach, mas ele vai ver primeiro se o cara sabe o que ele tá falando. Aí vai ter um tempo lá de 2, 3 semanas, um mês, pra realmente ver se o coach sabe alguma coisa, pra aí começar a respeitar. Então você tem que conquistar a confiança dos jogadores. Você acha isso correto? Porque eu já perguntei isso várias vezes aqui na mesa, que é o seguinte: você é o coach, você é o treinador deles, você é o chefe deles. Então eles não deveriam só dizer sim, senhor e fazer as coisas, você tem que chegar lá e dizer, então, veja só, por favor, confie em mim. Você acha que isso você viveu esses dois mundos? Você viveu isso lá fora? É assim também lá fora? A galera precisa confiar em você ou o dono do time chega assim, esse é o coach? Obedeça a galera, sim senhor, ou não? Não, pelo menos na experiência que eu tive lá na EG não foi assim.
Quando eu cheguei lá, eu já tive o respeito dos jogadores. Aí. Pelo fato de você já ser coach. Você tem o respeito, mas isso não quer dizer que eles vão confiar 100% no que você tá falando. Tá. Então você tem que conquistar os jogadores. Você tem que mostrar o que você tá falando é realmente coisa útil pra eles. Então, tipo, eu já tive situações que eu tive que aprender com o jogador antes de falar com ele. Perfeito. Porque eu falei, pô, esse cara aí tem um conhecimento maior que o meu. Vou ficar quietinho na minha, não vou ficar dando pitaco, porque eu sei que, né, vai ser coisa negativa. Vou aprender com o cara. Passou um mês eu aprendendo com o cara, trocava ideia de igual pra igual. Então, tem que ter esse approach, porque o que eu já ouvi falar, o que eu já percebi de coaches, que eles tentam impor a parada deles. Sim. E assim, dependendo do jogador, não vai te engolir. E às vezes o jogador vai estar mais certo, né, do que o próprio coach, pelo fato dele ter mais conhecimento já que o coach. Então por isso que essa é uma situação complicada, porque se no Brasil já é difícil produzir jogadores muito bons, como é que vai produzir coaches muito bons? Você já não tem a cultura de atleta para os jogadores, como é que vai ter a cultura de um treinador para começar? Feliz ou infelizmente, isso já te falo pela conversa que eu tenho, porque querendo ou não, eu tenho muitos amigos entre os jogadores, mas eu tenho ficado no Adrift esse um ano e meio aí. E existe uma conversa dos jogadores, tem um pessoal que passa aqui também, uma valorização maior recente de técnico. Sim. Lógico que, infeliz ou infelizmente também, os importes de técnico estão aumentando. Mas lógico, isso é uma coisa boa, uma coisa que agrega para a liga. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que a maré tá mudando nisso e vem muito também de um começo muito autônomo, que o cenário, os jogadores tinham essa tendência de ter muita força nos times e se virarem muito. Mas eu concordo 100%. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso aí, porque agora eu fiquei curioso. Me fala, por exemplo, uma coisa que, se você puder, claro, mas uma coisa que você lembra que você pode contribuir muito na EG, uma coisa que eles não... que você tinha um conhecimento que você conseguiu colocar. Eu fiquei curioso. Acho que uma das maiores coisas que eu impactei foi na comunicação. Olha só, e era comunicação em inglês, né? É, porque eu lembro que eu vi os meninos jogando lá e comunicando, e eu falava, mano, eu não tô entendendo nada. E eu entendo inglês, velho. Eu não tô entendendo nada que eles estão querendo fazer, não entendo nada. Aí eu puxei 2 jogadores, que eram os principais que falavam, eu falei, ó, eu acho que, né, vocês não estão fazendo de uma maneira mais efetiva, tá acontecendo certas coisas que vocês já não estão pensando no próximo que pode acontecer, pipipopopó. E aí no começo eles até meio que tipo, pô, eu acho que eu tô falando tudo certo. Mas aí na hora que a gente terminou a sessão, né, que eu fiz um vaudeville com eles com as comunicações, na hora que acabou a sessão, subiu uma mensagenzinha na DM assim, me manda o VOD com as comunicações. No dia seguinte mudou completamente. Tem a parte deles também, né? Sim, porque eles correram atrás pra ver que realmente, tipo, eles escutaram com um pouco de barreira, assim, mas eles, pô, tem sentido. Ele falou, tá aparecendo um monte de maluco gritando aqui, tá zoado aqui. E aí eles correram atrás, provavelmente eles conversaram entre si e resolveram isso no próximo dia já. Que isso é uma das maiores diferenças que eu senti de jogadores lá de fora com aqui. A recepção da sua... Não só a recepção, mas de correr atrás pra melhorar. Buscar informação. Isso foi a coisa mais bizarra de diferença que eu senti dos jogadores que eu já vivenciei conjugando e treinando com os que eu vivenciei lá fora. Agora, outra pergunta. Essa foi uma que você passou. E uma coisa você pode falar que eles te ensinaram. Uma coisa que, por exemplo, a gente aqui no Brasil não tinha essa visão de LoL e que... Um exemplo de uma coisa que você falou, pô, isso aqui eles fazem muito melhor, ou é um conhecimento que a Liga ainda não tem. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Não precisa entrar em detalhes, óbvio. Mas principalmente pensar o quanto o jogo do outro impacta no seu. Ah, pra caralho, né? Tipo, é uma maneira, tipo, é estratosférica, que o seu individual pode afetar muito em todos, tipo, tanto no time inimigo quanto no seu. E isso ficou muito mais claro pra mim e me desenvolveu como coach de uma maneira, tipo, bizarra, assim. O que eu aprendi com isso me transformou em um coach 10 vezes melhor em conhecimento de jogo.